Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a parte de funções trigonométricas, tá? Seno, cosseno e tangente. Tem várias outras para a gente tratar, tá? Mas por enquanto a gente vai tratar, nessa aula aqui a gente vai tratar só dessas aí e é só uma breve revisão, tá? Depois, conforme a gente for evoluindo aí, a gente vai falando mais sobre outras funções. Bom, a gente vai começar aqui falando sobre o ciclo trigonométrico, né? Ou círculo trigonométrico. É um círculo com raio 1, tá? E a gente tem o seguinte, dado um ponto qualquer no círculo, né? Como ele tem raio 1, eu tenho aqui os pontos, a abscissa, né? X, a ordenada Y, e esses termos aqui, certo? Ó, é, a ordenada, né? Aliás, a abscissa e a ordenada, ou seja, o x e o y desse ponto, né? São dados em função desse ângulo aqui, ó, tá? Então, você tem esse, imagina que você tem um ponto aqui, e esse ponto ele está girando aqui, ele começa a girar a partir daqui, certo? Então você vai imaginar que essa reta aqui, né, que é o raio, ele está aqui estendido aqui, e aí ele vai começar a girar aqui, ó, certo? Então, em um ponto qualquer, né, esse x aqui é o cosseno e esse y é o seno. Por quê? É só você aplicar a relação trigonométrica, né? O que é o cosseno de um ângulo? Cosseno de t é o cateto adjacente. Lembra, adjacente é aquele que encosta no ângulo, né? Então quem está encostando nesse ângulo é esse camarada aqui, ó, esse cateto aqui. Tá? Estou olhando aqui para esse triângulo aqui. Então o cosseno desse cara é o que? Cateto adjacente sobre medida da hipotenusa, né? Hipotenusa é 1. Então, é o cosseno, tá? E a mesma coisa vale para o seno, né? O que é o seno desse ângulo? É o cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, tá? É o que se opõe a esse ângulo, esse cara, sobre a medida da hipotenusa, né? Esse cara aqui, ó. Tá? Então vai ficar só o seno, ok? Então isso aqui é o círculo trigonométrico. E o que a gente está querendo mostrar aqui é exatamente como é que você compõe, né? Ou seja, o que é que acontece à medida que você vai andando aqui em cima, né? Desse círculo, tá? Então, as coordenadas do ponto são dadas, né? Em função desse ângulo aqui, ó. Então, imagina que o t é igual a zero, tá? Nesse t igual a zero aqui, o nosso ângulo, né? Como a gente estava falando, ó, em qualquer ponto, o primeiro cara aqui é quem? É o cosseno do ângulo. E o segundo cara, né, ou seja, a ordenada é o seno. Então, a abscissa é o cosseno desse cara e a ordenada é o seno desse ângulo, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso ângulo é zero, já que a gente está partindo daqui e está girando assim, tá? No sentido anti-horário. Então, aqui o ângulo é zero, é igual a zero, e aí a gente vai ficar com cosseno de zero, seno de zero. Lembra o seguinte, esse ponto aqui, tá? A gente está representando primeiro dessa forma, né? Tá? Que é o que a gente já acabou de falar lá, cosseno, seno, de quem? Zero, cosseno de zero, seno de zero. Mas esse ponto aqui, tá? Ele é o ponto 1, 0. Por outro lado, né? A gente sabe que aqui é o ponto 1, onde o x é 1 e o y é 0. Então, 1, 0. Então aqui a gente já descobre quanto é cosseno de 0. É 1. E quanto é o seno de 0? É 0. Ok? Se a gente der um giro aqui, né? Ó, de π sobre 2. Então, imaginando que esse ponto aqui girou, né? Ou seja, o segmento aqui, ó, de reta veio para cá. Aqui eu tenho um ângulo π sobre 2. O cosseno π sobre 2, seno de π sobre 2. E da mesma forma, a gente vai pegar o ponto também. Só que ponto é esse aqui? É o ponto em que o x é 0 e o y é 1. Então a gente sabe, ó, que o cosseno de π sobre 2 é 0 e que o seno de π sobre 2 é 1. E vai valer a mesma coisa para cá. Aqui, quando a gente girou isso aqui, a gente tem um ângulo igual a π. Ângulo igual a π, então a nossa expressão, né, vai ficar cosseno de π, seno de π. E novamente, quem é esse ponto aqui? É o ponto onde o x é menos 1 e o y é 0. Então, cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Bem aqui, né? Ou seja, você deu um giro aqui, ó, certo? O t é 3π sobre 2, aí nós ficamos com o cosseno de 3π sobre 2 e o seno de 3π sobre 2.
e esse ângulo, e esse ponto aqui é o ponto em que o y, né, ó, o y agora é menos 1 e o x é 0, tá? O x é 0 e o y é menos 1. Bom, e aí você vai, continua, né? Quando você chega aqui de volta, né? Você está com um ângulo 2π, né? Aí de novo, cosseno 2π seno 2π, o ângulo novamente é o mesmo, né? Que você está no mesmo ponto, 1, 0. E aí você descobre quanto é o cosseno de 2π e o seno 2π. Tá? Então é assim que a gente consegue descobrir quanto é que é o ângulo, né? Aqueles ângulos lá, porque assim, até um determinado momento, né? A gente só sabe quanto é que é o ângulo de 45, o ângulo de 60, 30, 45 e 60, né? Que são aqueles ângulos que estão aqui no primeiro quadrante. Então, para descobrir os outros, né? Você pode fazer isso aqui, né? Os demais ângulos, tá? Você pode olhar dessa forma aqui. Bom, aqui eu tenho a função seno, o gráfico da função seno. O gráfico da função seno é uma função periódica, tá? Tem período 2π. O que significa dizer que é periódica e tem período 2π? Quer dizer que a cada 2π o gráfico se repete. Então aqui, ó, eu tenho o gráfico da função seno de 0 até 2π, o gráfico é isso aqui. Então, para a gente fazer o gráfico em outros pedaços, né? A gente é só pegar isso aqui, esse pedaço e replicar para o lado direito aqui, certo? E para o lado esquerdo aqui, ó, tá? Então é só fazer, é como se fosse um carimbo, certo? Então é só você carimbar de novo aqui, ó, tá? Do lado de cá. Mas geralmente o que a gente usa é esse pedaço aqui, tá? Isso aqui é o gráfico da função cosseno, né? De novo, também o gráfico da função cosseno, a função cosseno é uma função periódica de período 2π, tá? De novo, periódica, por quê? Porque o gráfico ele se repete em um certo período, no caso 2π. Então, para a gente fazer o gráfico, né, em outras partes aqui do eixo X, né, basta a gente carimbar esse pedaço que a gente tem aqui, certo? Para cá e para o lado de cá, só ir repetindo, certo? A mesma figura que a gente tem aqui. E aqui é o gráfico da função tangente, tá? A função tangente aqui, o período dela é π, não é 2π, tá? E uma outra coisa importante é saber que a função tangente, ó, ela está definida, tanto a função seno quanto a função cosseno, se você olhar aqui, ó, o domínio é os reais, certo? O domínio da função seno é os reais. E perdão, de novo, a função seno, o domínio é os reais, tá? Assim, eu não vou falar, aqui eu estou colocando o contradomínio, certo? Mas dependendo de qual o tipo de exercício que a gente está tratando, certo? Esse contradomínio aqui pode mudar, dependendo de quem é a função, certo? Mas assim, a função seno, você pode calcular o seno em qualquer número, tá? Número positivo, negativo, qualquer número, tá? É a mesma coisa para o cosseno, você pode calcular o cosseno de qualquer número. Para a função tangente, não, certo? A função tangente, de novo, ela é periódica, tem período π. Agora tem um pequenino problema. Aqui eu estou colocando assim, certo? Mas assim, o gráfico ele é muito mais extenso do que só isso aqui, tá? Ele tem outros pedaços para cá, exatamente, né? Como qualquer função periódica, e outros pedaços para cá, tá? Mas a função tangente, ela não está definida em menos π sobre 2, em π sobre 2 e nos múltiplos desse aqui, ó, desse camarada aqui, certo? Então, assim, não pode ter nenhum cara que seja múltiplo de π sobre 2 para cá, certo? Então, assim, você pega esse trecho aqui, carimba do lado de cá, certo? E aí você vê quem vai ser o próximo aqui. Você vai andar mais π, né? Você andar mais π para cá, você vai ficar com 3π sobre 2. Aí você vai traçar uma outra reta aqui, ó, e vai fazer o mesmo gráfico, certo? Para cá, né? E para cá, certo? De novo aqui, ó, você tem aqui você tem uma assíntota também, né, certo? Como a gente falou no caso lá da exponencial e da função logarítmica também.
Aqui é um assíntota, ó. À medida que você se aproxima do π sobre 2 para cá, ó, pela, né, aqui por esse lado de cá, pela esquerda aqui, né, do π sobre 2, você vê que o gráfico ele vai se aproximando dessa reta. E é para cá também, ó, à medida que você se aproxima aqui pela direita desse camarada aqui, do menos π sobre 2, o gráfico tende a se aproximar aqui dessa reta vertical, certo? Que é a reta x igual a menos π sobre 2. E aqui a reta x igual a π sobre 2, tá? E aqui eu tenho algumas daquelas propriedades lá de funções trigonométricas, certo? Que são as mais usuais, né? Que realmente são as que a gente mais usa nos exercícios, tá? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, o seno da soma, o seno da diferença, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Isso aqui é importante vocês memorizarem, ao menos essas aqui, certo? São realmente as que mais aparecem nos exercícios. Então, seno da soma, né? Ó, é o seno A cosseno B cosseno A, ou seno x mais y aqui, tá? Eu coloquei x mais y, né? Então seria seno de x cosseno y cosseno x, tá? Olha aqui, ó, observe que o seno ele tem o mesmo sinal que aparece aqui. Seno, sinal que aparece aqui. No cosseno não, no cosseno você troca. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é menos, aqui é mais. Tá? Então no seno você tem seno x cosseno y mais seno y cosseno x. E aqui seno x cosseno y cosseno x, aqui é menos. E aqui no cosseno, você tem cosseno, ó. Cosseno, x e y, né? Menos seno. Aqui é a mesma coisa. Cosseno vezes cosseno, mais seno vezes seno, tá? Bom, isso aqui são as coisas mais elementares que a gente pode falar sobre a parte de função trigonométrica, tá? Mas, claro, a gente tem muitas outras coisas que tratar de função trigonométrica. Tem que tratar, por exemplo, de funções trigonométricas inversas, né? Que são aquelas funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente. E além dessas, tem aquelas outras funções que são os inversos multiplicativos da função seno e da função cosseno e da função tangente, que são da função seno, né? Você tem a cossecante, da função cosseno você tem a secante e da função tangente você tem a função cotangente, tá? Isso aí é assunto para a gente ver em outra aula, mas por enquanto nós ficamos com isso aqui, que é só para poder realmente refrescar a memória de vocês aí, tá?